Olá, tudo bem? Pessoal, agora nós vamos ver como que funciona a prova do Enem e, sobretudo, quais são as principais características das questões que caem no Enem. Bora para a tela, me acompanha aí. Bom, em primeiro lugar, qual é a data e como está organizado o Enem? Então, o Enem de 2024 acontece em 2 dias, nos dias 2 e 3 de novembro. No primeiro dia, são aplicadas provas de redação, a prova de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, no dia 3, a prova de matemática e ciências da natureza. No primeiro dia, além da prova da redação, são 45 questões de linguagem e 45 questões de ciências humanas. No segundo dia, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. A prova se inicia às 1h30 da tarde e termina às 18 horas. Quanto ao formato do exame, pessoal, o Enem, item 2, o Enem é diferente dos vestibulares tradicionais. Ele se estrutura aquilo que a gente chama de eixos cognitivos. E os itens ou as questões se estruturam também em competências e habilidades, e não apenas em conteúdos e memorização, como ocorre no ensino tradicional e nos vestibulares tradicionais. Para você entender tudo isso, item 3, matriz de referência. Você deve acessar a matriz de referência do Enem, que está nos anexos desta aula para você. E é fundamental você conhecer como é que funciona a matriz de referência do Enem. É o que nós vamos ver a partir de agora, pessoal. Então está na tela a matriz de referência do Enem e observe que a prova trabalha com eixos cognitivos. Quais são? O eixo cognitivo 1, que é dominar linguagens, o 2, compreender fenômenos, o 3, enfrentar situações problema, 4, construir argumentação e 5, elaborar propostas, pessoal. Mas o que isso de fato significa na construção dos exercícios do Enem? Bom, para você entender isso, pessoal, eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Numa aula tradicional, num vestibular tradicional, vamos imaginar a disciplina História. No vestibular tradicional e no ensino tradicional, vamos imaginar agora um assunto Revolução Francesa. Eles vão pedir para você, por exemplo, citar as causas da Revolução Francesa. Ou, no vestibular tradicional sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ele vai cobrar lá, vai colocar um texto, imagens e tal, mas vai cobrar na prova que você saiba quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, dentre as alternativas, quais foram as principais consequências da Segunda Guerra Mundial, exceto letra A vai citar, letra B vai citar. Ou seja, nesse modelo de prova, você precisa saber o conteúdo, ou você precisa decorar, né, na linguagem que vocês tanto falam, né, decorar um determinado assunto. Vamos imaginar uma prova de física. Segundo a mecânica de Newton, a lei da inércia é letra A, B, C, D, E. Né? Ou seja, você precisa saber de cor o que é essa e como se define essa lei da inércia de Newton. Tá? Bom, no Enem não é nada disso. O Enem não cobra conteúdos que você precisa memorizar. O conteúdo vai trabalhar com esses eixos cognitivos que eu mostrei na tela um pouco atrás. Desses 5 eixos cognitivos, o que importa para você mesmo é entender somente 3. Dominar linguagens. O que é isso? É dominar a linguagem, não só a linguagem portuguesa, mas a linguagem artística, a linguagem corporal e a linguagem científica. E esse é o ponto principal. Ou seja, ao invés de você memorizar e decorar um determinado assunto, você precisa ser alfabetizado nesse assunto, ou seja, você precisa dominar essa linguagem da física, por exemplo, dominar a linguagem historiográfica, por exemplo, dominar a linguagem química, ou seja, o Enem não quer que você decore conteúdos, mas que você tenha um mínimo de alfabetização científica. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Me respondam sinceramente, numa prova de matemática tradicional, você aprende a pensar matematicamente ou aprende a decorar um caminho, um conjunto de etapas para resolver uma questão matemática? Você aprende um conjunto de etapas e fórmulas para resolver uma equação física ou você aprende a interpretar os fenômenos do mundo e entender a linguagem da física? Bom, eu acho que a resposta está clara, né, pessoal? Que a gente aprende um conjunto de etapas, decora para resolver uma determinada equação e acabou. O Enem, por outro lado, não faz isso. O Enem quer que você domine a linguagem, se você seja alfabetizado em física, em matemática, história e assim por diante. Um exemplo de uma provável questão que cai no Enem. Eu gosto muito desse exemplo. Vamos imaginar uma empresa que fabrica cadeiras de rodas. E o objetivo desta empresa é construir uma cadeira de rodas que seja mais confortável, que exige menos esforço dos seus usuários. E uma cadeira de roda, vamos imaginar a roda dela, ela tem um atrito com o solo. Né? E esse atrito significa esforço. Vamos imaginar que o desafio dessa empresa seja de diminuir o atrito da roda de borracha com o solo, a superfície no qual essa cadeira desliza, e assim exigindo menos esforço do seu usuário. Bom, se você é alfabetizado em física, você logo já percebeu que essa questão trata-se de um exercício típico de mecânica newtoniana. Né? Então, o Enem coloca esse problema para você. Então, veja,
dominar a linguagem, ser alfabetizado em física, resolver problema. Tá aí o problema. E agora, propor uma solução. Então, as alternativas vão propor diferentes soluções, ou seja, qual das 5 alternativas, A, B, C, D e E, qual é a melhor que, se aplicada, vai otimizar e melhorar essa cadeira de rodas. Entendeu, pessoal? Então, é isso. Então, ao invés de memorização e conteúdo, você é colocado diante de um problema, desafiado a resolver esse problema e a construir um argumento apontando uma solução. E isso é o que nós chamamos de competência e habilidade. Você tem competência, você domina a linguagem física, você tem a habilidade de resolver esse problema a partir de princípios da física. Este é o modelo da prova do Enem. É por isso que os alunos, quando não entendem a prova, dizem assim que o Enem é só interpretação. Não, o Enem não é só interpretação. O Enem também é conteúdo, mas um conteúdo muito, muito diferente daquele vestibular tradicional e, infelizmente, às vezes, da maneira como você aprende a física, a matemática, a história na sala de aula. Compreenderam, pessoal? Então, isto é matriz de referência do Enem. Voltando então à matriz de referência do Enem, olha como se estrutura. Eu estou na parte de ciências da natureza. Veja a exigência da competência 5. Você precisa entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. O que significa esse H17? É a habilidade número 17 dessa competência, no qual você precisa relacionar as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráfico, tabela, relação matemática ou linguagem simbólica. O importante é que você acesse a matriz de referência do Enem, dê uma lida nas 4 áreas, nas suas competências e habilidades, e para que você, ao longo das aulas e com a explicação dos professores, vá percebendo essa característica da prova do Enem, tá bom? Como eu acesso, Giovanni? No anexo dessa aula tem a matriz de referência para você. Pessoal, é isso. Essa aula já está bem extensa. Espero que você tenha compreendido como é a prova Enem, qual é a característica do Enem. É isso que você vai aprender junto aos professores ao longo deste preparatório. A entender a prova do Enem, porque ela é muito simples, desde que você compreenda como ela funciona. Beleza? Até a próxima, pessoal.